Exame do aparelho locomotor. O exame do sistema músculo-esquelético emprega as técnicas de inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos moles por segmentos, graus de mobilidade e exame de força motora e sensibilidade. Nesta sequência, o exame divide-se em estático e dinâmico. No exame estático, prevalece a inspeção e no dinâmico, a palpação e os movimentos. Embora a técnica lógica e útil do exame ortopédico seja a que foi descrita anteriormente, o examinador pode e deve voltar a repetir essas etapas a fim de obter o maior número de informações. O enfermeiro deve realizar o exame de forma sistemática, sempre comparando os lados bilateralmente a cada achado. A palpação das articulações. A palpação constitui-se na segunda fase do exame das articulações e propicia maior fundamentação aos dados percebidos na inspeção. A avaliação da sensibilidade, a margem articular e a superfície óssea adjacente aos ligamentos e aos tendões circundantes devem ser palpadas cuidadosamente. A inspeção fornece dados importantes para o enfermeiro iniciar a sua avaliação e planejar a assistência, revelando informações acerca das capacidades de se locomover, de se autocuidar, da existência de desconforto ou a presença de movimentos involuntários. Na inspeção, pode-se verificar a assimetria dos membros inferiores, superiores, da coluna e da pelve, tanto na posição ventral como dorsal em pé. Inicia-se pelo exame estático, ou seja, pela anatomia de superfície, comparando cada área bilateralmente, sempre no sentido céfalo-caudal, observando as condições e o contorno ao proceder-se o reconhecimento de todas as formações anatômicas, tuberosidades, sulcos, músculos e tendões. As características de cada um dos diferentes segmentos devem ser examinadas quanto à postura adotada, intumescências localizadas ou difusas, abaulamentos, edemas, função do membro, lesões, coloração da pele, sustentação e marcha. Deformidades de membros inferiores, deformidades da coluna vertebral e movimentos involuntários. No sistema muscular, devem ser percebidos a capacidade do paciente em mudar de posição, sua forma e coordenação motora, além do tamanho dos músculos individuais que contribuem para a atividade cotidiana do mesmo. Durante a inspeção do músculo, verifica-se o movimento, o aumento da massa muscular decorrente e processos inflamatórios ou traumáticos, contorno muscular, atrofia, hipertrofia ou hipotrofia muscular, encurtamento e retrações musculares. Exame da força muscular. A força muscular pode ser avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades, como as descritas a seguir. O aperto de mão, que fornece indicação da capacidade de pressão. O bíceps pode ser testado pedindo-se ao paciente que estenda plenamente o braço, depois o flexione, enquanto o enfermeiro aplica resistência para prevenir a flexão do braço. Para testar a força motora dos membros inferiores, aplica-se uma resistência na altura do tornozelo e solicita-se ao paciente que eleve a perna. Avaliação do grau de mobilidade. A mobilidade pode ser pesquisada ativa ou passivamente. A observação ativa é aquela pela qual o paciente
consegue movimentar-se com a sua própria força pela ação ativa da musculatura. A mobilidade passiva é realizada pelo examinador, sem a participação do paciente, que nos fornece dados importantes sobre os músculos e as suas características, como a passividade e a extensibilidade. A passividade é a resistência que o músculo opõe ao movimento, e a extensibilidade é a capacidade que o músculo tem de alongar-se, avaliada pela angulação em que o movimento é efetuado. Avaliação ativa da coluna cervical. A flexão da coluna cervical permite que o paciente encoste o queixo na face anterior do tórax. Na extensão, deve mover a cabeça como quem olhando para o teto. Rotação lateral. O paciente deve rodar a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que o queixo incline-se em sua quase totalidade com o ombro. Inclinação lateral. O paciente deve tentar tocar o ombro com a orelha, formando um ângulo normal de 45 graus. Ombro. Rotação externa e abdução. O paciente deve tentar alcançar, com o braço por trás da cabeça, a borda superior da escápula contralateral. Rotação interna e adução. O paciente deve alcançar o acrômio contralateral com o braço passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas, tocar o ângulo inferior da escápula contralateral. Extensão. É feita com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas das mãos devem retornar para cima em supinação e continuar o movimento em abdução, até que as mãos se encontrem por cima da cabeça. Cotovelo. Flexão. O paciente deve flexionar o cotovelo, tentando tocar a face anterior do ombro com a mão. Extensão. O limite é dado pelo ponto em que o olecrano encontra-se com a fossa olecraniana. Supinação. É testada com a flexão do cotovelo a 90 graus no nível da cintura. A seguir, com o punho cerrado à frente e com a palma da mão voltada para baixo, solicita-se que esta volte para cima. Pronação. É avaliada com o cotovelo fletido no sentido da cintura. A palma da mão deve estar voltada para cima até atingir a posição completa e então virada completamente em direção ao solo. Mão e punho. Flexão e extensão do punho. É solicitado ao paciente que flexione e estenda o punho. Desvio ulnar e radial. Movendo-se o punho de um lado para o outro, efetuam-se desvios ulnar e radial. Flexão e extensão digital. Pede ao paciente que mantenha o punho cerrado e solicita-se a ele que estenda os dedos. Na flexão, os dedos fecham-se, tocando a palma da mão. Abdução e adução digital. O paciente deve afastar os dedos uns dos outros e tornar aproximados. Flexão do polegar. O polegar deve cruzar a palma da mão em direção ao dedo mínimo. Tensão do polegar. O polegar deve mover-se lateralmente para fora dos dedos. Oponência. O paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. Quadril e pelve. Abdução. Solicita-se ao paciente que afaste ao máximo as pernas, observando a limitação do movimento. Adução.
O paciente deve cruzar as pernas alternadamente, primeiro à direita, à frente da esquerda, e logo após a esquerda, à frente da direita. Flexão. O paciente deve levar o joelho em direção ao tórax. Flexão, extensão e rotação externas e internas. O paciente deve descruzar a perna e apoiar a face lateral do pé no joelho oposto. Extensão. O paciente deve ficar sentado, de braços cruzados, com as costas eretas e elevar as pernas. Joelho. Flexão. O paciente deve ser capaz de fletir os joelhos simetricamente até ficar em posição de cócoras. Extensão. Com o paciente ereto, observar se os joelhos estão totalmente estendidos. Rotação interna e externa. O paciente deve rodar o pé em sentido medial e lateral. Tornozelo e pé. Flexão plantar e movimentação dos dedos. O paciente deve andar na ponta dos dedos. Dorsiflexão. Andar sobre os calcanhares. Inversão. Andar sobre a borda lateral dos pés. Eversão. Andar apoiando-se na borda medial dos pés. Coluna lombar. Flexão. Extensão. Inclinação lateral. Rotação lateral. Inspeção das articulações. A articulação do cotovelo deve ser examinada com o antebraço em extensão e depois em flexão, observando a presença de intumescências ou nódulos. A articulação do joelho deve ser examinada quanto à simetria, forma e ao volume. Avaliar em extensão e flexão, observando queixas de dor, além de pesquisar intumescências do tipo de nódulos, bolsas, edemas ou derrames que podem causar espessamento da sinóvia e hemorragia intraarticular. Na articulação do tornozelo, devem ser estudadas a flexão plantar e a dorsiflexão, incluindo a amplitude. A palpação das articulações. A palpação constitui-se na segunda fase do exame das articulações e propicia maior fundamentação aos dados percebidos na inspeção. A avaliação da sensibilidade, a margem articular e a superfície óssea adjacente aos ligamentos e aos tendões circundantes devem ser palpadas cuidadosamente. A avaliação da sensibilidade, a margem articular e a superfície óssea adjacente dos ligamentos e aos tendões circundantes devem ser palpadas cuidadosamente.